bom dia, enfermagem. Hoje nós vamos começar o nosso segundo episódio do nosso projeto, que veio com a iniciativa da Coordenação de Enfermagem, juntamente com a Liga Acadêmica de Oncologia. Me chamo Emily, sou acadêmica do 6º semestre de enfermagem e sou apresentadora do podcast Mãos que Cuidam. Oi, bom dia, enfermagem. Me chamo Mariana, também sou acadêmica de enfermagem aqui da Uninasal Doroteias, do 6º semestre, e apresentadora do podcast Mãos que Cuidam. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Me chamo Andréia, sou acadêmica de enfermagem aqui da Uninasal, campus Doroteias, e estou também cursando o 6º semestre, e também sou apresentadora do podcast Mãos que Cuidam. E para começar o nosso episódio de hoje, a gente trouxe um convidado muito especial para falar um pouco sobre o nosso dezembro laranja. E ninguém mais especial do que ele, que é formado em dermatologia, ele é enfermeiro dermatológico, ele é graduado em enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí, tem especialidade em enfermagem do trabalho e em enfermagem dermatológica. Ele tem mestrado e doutorando em patologia pela Universidade Federal do Ceará. É docente de várias disciplinas aqui da Uninasal Doroteias. Com vocês, eu apresento o professor Givanildo Benício Carneiro. Seja muito bem-vindo, professor, ao nosso podcast. Ok, eu que agradeço, estar aqui com vocês hoje, com vocês, alunas, e a população científica num contexto geral, trabalhando uma temática de grande relevância não só para a enfermagem, mas para a comunidade, num contexto geral, que se trata exatamente do Dezembro Laranja, um mês de conscientização do câncer de pele. Eu vou começar aqui com uma pergunta para a gente conhecer mais um pouco sobre você. Como foi que você escolheu a enfermagem? Essa pergunta, ela é uma pergunta, costumo dizer, que norteia todos os meus desafios, enquanto profissional da saúde e também enquanto docente. Na verdade, a minha escolha em estudar, cursar e desenvolver um raciocínio lógico e crítico do que é a ciência e a enfermagem surgiu a partir do momento em que nós tivemos um quadro crítico de saúde da minha avó. E, na época, a família contratou 2 enfermeiros e, com as ações de cuidado, e principalmente as atividades pautadas no conhecimento científico, do cuidar mais intensivo, dos procedimentos que eram realizados com a minha avó, foi que surgiu esse interesse em cursar enfermagem. Eu sempre acreditei que o cuidar ele vai muito além do procedimento. Ele tem como base, ele tem como pilar o conhecimento científico, e é claro que a partir do momento em que esse conhecimento científico ele é colocado em prática, todos os procedimentos, seja ele de baixa, média ou alta complexidade, eles se tornarão não só relevantes para o cuidado da saúde, mas também para a qualidade de vida das pessoas. Então, foi a partir desse momento em que eu me senti, digamos, chamado, o intuito veio no momento em que eu percebi esse cuidado mais intensivo, rigoroso e pautado no conhecimento. Certo. E assim, como eu tinha citado, você tem uma especialização em enfermagem dermatológica. Em que momento veio? Foi na graduação esse amor pela dermatologia, esse desejo de se especializar nessa área? Como eu venho de uma instituição pública, sou graduado pelo programa de enfermagem da Universidade Estadual do Piauí, pela Faculdade de Ciências Médicas, lá desde muito cedo eram ofertadas bolsas de produção científica, e a minha primeira bolsa de produção científica foi no 3º semestre, onde nós tínhamos uma professora, a professora Zeneide Barros, a qual hoje eu agradeço muito pela oportunidade que ela me deu em participar de um projeto de extensão e um projeto de pesquisa,
voltado aí para dermatoscopia e também para diagnóstico de doenças fúngicas de pele. Né? A professora Zeneide Barros, ela tem uma vivência, ela é doutora na dermatologia, porém com ênfase em dermatofitoses, que são aqueles fungos superficiais que acometem não só pele, mas todos os fâneros onde tem uma maior quantidade de queratina, como pelo, unha, né, couro cabeludo. E aí foi onde eu realmente me senti atraído, né, pela dermatologia. Fui bolsista por 3 anos, né, minha bolsa foi renovada 2 vezes, a bolsa era apenas de 1 ano. E lá em Teresina nós temos o Hospital Natan Portela, né, que é o Hospital de Doenças Infecto-Contagiosas, como é o Hospital São José, aqui em Fortaleza. E durante esses 3 anos, né, terceiro semestre, quarto e quinto semestre, eu fiquei interno no hospital, coletando material, né, da pele dessas pessoas, levando ao laboratório, executando, né, todo o tratamento das escamas dérmicas e das biópsias, acompanhando os diagnósticos e também os tratamentos. E aí foi a partir desse momento que eu me senti atraído, realmente, e falo hoje sem medo de errar, que é uma das especialidades que eu sigo com todo carinho e atenção. Porque não só porque a pele é o maior órgão do corpo externo, mas a gente consegue compreender a complexidade e os desafios que essa pele nos mostra a partir do momento em que várias doenças sistêmicas elas têm manifestações clínicas cutâneas. Então, o profissional enfermeiro e o profissional médico que tem especialidade na área dermatológica, ele tem que ser muito perspicaz e, acima de tudo, curioso e interessado num diagnóstico mais assertivo. Né? Porque eu volto a falar, muito embora nós tenhamos diversas doenças cuja o sinal primário é a pele, mas também nós temos doenças sistêmicas, né, endógenas, internas, que também nós temos sinais, né, diagnosticados pela pele. Então, foi a partir dessa bolsa de iniciação científica que eu me identifiquei com a área dermatológica. Esse seu desejo por ensinar surgiu como? O desejo por ensinar é até interessante, porque a minha formação, né, eu fiz o vestibular da Universidade Estadual do Piauí em 1999 e comecei a cursar enfermagem em fevereiro do ano de 2000. E a minha formação, eu até digo e acho bem interessante isso, 3 professoras minhas da Universidade Estadual do Piauí, elas eram da UFRJ, né? Fizeram um concurso lá em Teresina e foram aprovadas no concurso público e assumiram, todas elas da UFRJ, especificamente da Escola de Enfermagem Ana Nery. E por incrível que pareça, todas as 3 professoras, elas tinham orgulho de dizer, e hoje eu tenho um orgulho também de mencioná-las, né, porque todas as 3 tinham a Comenda PAN. Né? O que é a Comenda PAN? É a maior comenda de profissionalismo hoje da UFRJ, que é padrão Ana Nery. Né? Então foram 3 enfermeiras que contribuíram bastante, não só na minha formação profissional, mas também na minha formação humana, né, pessoal. E a docência ela veio a partir do momento em que essas 3 professoras nos conscientizaram de que o enfermeiro, acima de tudo, ele é educador. Então, não precisa ele estar em sala de aula para educar. Afinal de contas, a educação em saúde, a promoção à saúde, né, a gerência hoje, por exemplo, a gerência da pele, que é algo que a gente faz constantemente, gerenciamento da pele, como também a prevenção de doenças, posso dizer que na grande maioria das vezes você faz com a educação em saúde. E educar
ela vai muito além da sala de aula, né? Você pode fazer educação em saúde à beira-leito, você pode fazer educação em saúde na comunidade, você pode fazer educação em saúde aqui, né? Através desse podcast. Então, eu sempre me vi como professor, como educador, a partir do momento em que elas trouxeram essa nova vertente, né? E nos proporcionaram momentos, né, de interação e mostrando mais do que nunca que a educação ela está fora da sala de aula, né? Ela também abrange outros locais. E aí, a partir desse momento, eu achei interessante, né? Me vi também com perfil para ser educador, facilitador, e foi a partir daí que eu, né, tive a oportunidade de entrar na docência. E algo que é bem curioso, né, que talvez muitas pessoas não saibam, mas a minha primeira experiência na docência do ensino superior foi na universidade que eu formei, né? Então, eu entrei como professor substituto. Na época, eu só era especialista. E aí abriram 3 vagas para doutores, nenhuma vaga foi ocupada. Depois, abriram as 3 vagas para mestres, apenas uma vaga foi ocupada. E aí fizeram um novo certame com 2 vagas para especialista. E aí eu consegui entrar, né, através dessa seleção pública, como professor substituto, onde eu fiquei 2 anos, né, como professor da própria universidade a qual eu fui graduado. Então, foi a partir desse momento também que me contemplou cada vez mais essa possibilidade de que a docência está atrelada à minha formação profissional. Bem, história inspiradora, né? Para começar um pouco sobre o nosso assunto de hoje, que é câncer de pele, eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que é o Dezembro Laranja. O Dezembro Laranja é mais um mês que eu costumo dizer que é utilizado como um mês de conscientização, né? Só que o Dezembro Laranja ele foi criado no Brasil em 2014 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. E a gente compreende que quando a gente fala em Sociedade Brasileira de Dermatologia, as pessoas costumam achar que a dermatologia é específica do profissional médico. Mas hoje nós temos, inclusive, né, a enfermagem, que tem uma sociedade, né, própria, no caso a SOBENDE, que é a Sociedade Brasileira de Enfermagem Dermatológica, e a SOBENFI, que é a Sociedade Brasileira, né, de Enfermagem, Feridas e Estética. Então, a princípio, em 2014, foi criado a campanha do Dezembro Laranja, com qual o intuito de conscientizar as pessoas, né, sobre a grande prevalência de câncer de pele, melanoma e não melanoma no Brasil. O laranja ele representa exatamente uma das principais variações de cores que nós temos para as queimaduras na pele. Porque, diferentemente do que as pessoas sabem, a queimadura ela é sim um prenúncio de um câncer de pele. Não necessariamente o melanoma, mas o não melanoma. Então, a ideia de trazer, né, a cor laranja simbolizando o Dezembro Laranja não é apenas para mostrar que o câncer de pele melanoma é o mais prevalente. Afinal de contas, o não melanoma é o mais prevalente. E, normalmente, o não melanoma ele surge de uma queimadura solar. Então, é por esse motivo que o Dezembro Laranja ele foi criado para mostrar às pessoas, né, que se protejam. Esse é o grande desafio do mês de dezembro. Certo, assim. E o câncer de pele em si, o que é o câncer de pele? O câncer de pele ele é considerado uma neoplasia, né? Então, em se tratando, por exemplo, de um conhecimento mais aprofundado, histopatológico, o câncer de pele não é nada mais, nada menos do que uma neoplasia maligna, que, independente se ele é melanoma ou não melanoma, ele vai comprometer, né, histologicamente as células que compõem a epiderme, e a gente sabe que a epiderme ele é um tecido por si só que tem uma alta capacidade proliferativa. Então, pelo fato da epiderme ser considerada
um tecido, né, que já tem essa capacidade de proliferação, então quando a luz visível, né, que não é o mesmo UVA e UVB, juntamente com ultravioleta A e ultravioleta B, danificam o DNA dessa célula, então a capacidade de replicação aumenta cada vez mais. Então o câncer de pele é um câncer. Se a gente for tratar aqui, por exemplo, de características carcinogênicas, a gente pode citar várias características que não é comum apenas ao câncer de pele, mas é também comum a todos os tipos de câncer. Então a gente pode dizer que o câncer de pele, por ele já ter essa capacidade de replicação rápida, porque envolve tecido, né, epitelial de revestimento, ele é uma célula autônoma, ele produz fator de crescimento, então é por esse motivo que na grande maioria dos cânceres de pele nós temos uma característica comum, que é a telangiectasia, que são aquelas aranhas, né, dérmicas, bem comum ou compatíveis, por exemplo, do VEGF, que é o fator de crescimento vascular endodérmico, liberado por esses cânceres mais agressivos, como é o caso do carcinoma in situ de pele, associado ao carcinoma melanoma, né, ou ao câncer melanoma. Então, assim, o câncer de pele hoje ele é considerado um câncer que a gente tem que deixar em alerta a população. Em detrimento a quê? Volto a repetir. Em detrimento às próprias características que o câncer já apresenta, porém, a gente soma a mais essa característica, que é a capacidade que o tecido epitelial de revestimento tem de se proliferar muito rapidamente. Então, com câncer de pele não se brinca. Afinal de contas, a chance de multiplicação, né, a chance de invasão e a chance de metastatização é bem maior quando você, por exemplo, compara a outros tipos de cânceres. Vocês podem me perguntar por quê? Porque, na grande maioria das vezes, pele é o que está exposto. E o que está exposto, você não pode andar todo coberto, né? Você não pode cobrir nariz, você não pode cobrir rosto, a não ser que você ande completamente protegido. Que, na grande maioria da população, isso não acontece. Não acontece. Tá? Certo. E assim, o professor já até citou, né, os tipos de câncer de pele. E qual seria a diferença, né, entre o melanoma e o não melanoma? O câncer de pele melanoma, como o próprio nome já está dizendo, é o câncer de pele, graças a Deus, né? É o menos incidente na população, mas, como o nome já está dizendo, o câncer de pele melanoma é aquele que atinge a camada basal. Camada basal ou camada germinativa da epiderme, onde nós vamos encontrar as células específicas chamadas de melanócito. Então, o melanócito ele é considerado uma célula que produz uma substância, né, a melanina, sendo que, para vocês terem uma ideia, que isso é tão complexo, que a melanina, para ela ser formada, ela depende de outros fatores, como é o caso, inclusive, da tirosinase, que é uma enzima, da tirosina, que é um aminoácido, ela depende do oxigênio, ela depende do enxofre. Então, assim, esse comando do câncer de pele melanoma, ele é muito mais difícil de controlar quando comparado, por exemplo, a um CBC, que é um carcinoma base celular, que ele é muito mais externo. Então, você consegue, de certa forma, ter um controle, como é o caso da cirurgia de Mohs, por exemplo, que é uma cirurgia em que os cirurgiões eles garantem 100% de cura do tumor primário, né? Então, caracteristicamente, eu poderia dizer a vocês que o que vai diferenciar o câncer de pele melanoma e não melanoma são, sim, as características clínicas, ou seja, quando a gente avalia câncer de pele melanoma, nós deveremos compreender que é aquele câncer de pele menos incidente, mas em compensação ele é mais invasivo. Por que ele é mais invasivo? Porque ele está na última camada da epiderme, já em contato com a derme papilar. O que nós temos na derme papilar? Nós temos basicamente uma imensidão de vasos sanguíneos. Então, se você me perguntar por que o carcinoma in situ ou invasivo, ele está mais vinculado ao câncer de pele melanoma,
porque é o que está mais vinculado às terminações venosas e arteriais da nossa pele. É diferente do carcinoma basocelular e do carcinoma espinocelular, que são mais superficiais. E aí o tecido, a gente sabe que o tecido epitelial de revestimento ele é avascular. Mas como o câncer ele é autônomo e ele libera esses fatores de crescimento, principalmente o VEGF, então você consegue compreender a autonomia que esse câncer tem para se desenvolver. E aí, clinicamente, como é que eu consigo ver? No melanoma, eu avalio utilizando a dermatoscopia, e aí isso é um ganho para o profissional enfermeiro dermatológico. Por quê? Porque antigamente, até 2017, só quem realizava dermatoscopia era o profissional médico. A partir do momento em que a especialidade ela foi autorizada, né, e outorgada pelo Conselho Federal de Enfermagem, o enfermeiro ele utiliza o dermatoscópio para exatamente rastrear esse câncer. Então, com o dermatoscópio, você pode identificar o ABCDE do câncer de pele melanoma, né? E aí no ABCDE você avalia a simetria do tumor, avalia a borda, avalia a variação de cores, avalia diâmetro, avalia evolução, né? E no câncer de pele não melanoma, que é onde nós temos os principais, que é o basocelular e o espinocelular, nós avaliamos as características específicas. E essas características específicas elas são baseadas principalmente na corneoficação, e aí normalmente os tumores basocelulares e espinocelulares eles são formados normalmente por células calcificadas, então os corneócitos eles de certa forma deixam um tumor mais rígido, mais duro, mas também nós avaliamos pela erosão do tumor, né? Assim como também pela coloração. Então, a gente poderia, né, não agora, porque o podcast é com esse intuito de trazer essas informações básicas, mas em outro momento a gente poderia, né, estar aqui conversando com vocês, inclusive mostrando o dermatoscópio, mostrando imagens, né, da minha rotina, né, enquanto enfermeiro dermatológico dessas lesões. Mas assim, não é qualquer profissional que está habilitado para identificar esses cânceres, né? Você precisa, volto a dizer, a pele é o maior órgão externo do corpo, mas lembrando que nós temos vários tumores sui generis, né? Como também nós temos vários tumores que podem se confundir com câncer de pele, tá certo? Então, assim, melanoma, ABCDE. Não melanoma, espinocelular e basocelular, você trabalha com a calcificação tumoral, as cores, né, como também a corneoficação, que é comum dos dois cânceres não melanoma. Certo. E no caso, o mais incidente, o que mais é comum entre a população é o não melanoma, não é isso? Isso. No caso, o não melanoma, e volto a dizer, ainda bem, né? Por quê? Porque ele é o menos invasivo. Né? O carcinoma de pele não melanoma, incluindo o basocelular e o espinocelular, eles são mais superficiais. Tanto é que, eu volto a repetir, um procedimento cirúrgico, né? Quanto mais precocemente você consegue alcançar 100% de cura do tumor. Porém, entre o basocelular e o espinocelular, o carcinoma basocelular, que é o CBC, ele é o mais prevalente. Né? Quando você vai traçar epidemiologicamente, né, esses tumores, o câncer de pele não melanoma basocelular é o mais incidente. E aí ele está associado àquele, está associado ao que nós chamamos de pintas, né? As famosas pintas pretas que nós temos na pele. E essas pintas que cientificamente a gente chama de nevos melanocíticos, ou chamamos de efélides, pelo próprio dermatoscópio você consegue evidenciar se é um CBC ou não. Né? Então, assim, não brinquem. Afinal de contas, câncer de pele hoje está realmente bem incidente, não só no Brasil, mas em outros países. Agora, trazendo para o Brasil, antes da gente começar a conversar com vocês, eu dei uma olhada no último boletim epidemiológico do Instituto Nacional do Câncer
e nós percebemos, inclusive, que até 2023, as regiões mais atingidas eram exatamente a região sul e sudeste, mostrando que não necessariamente a luz ultravioleta A e a luz ultravioleta B são fatores decisivos para o câncer de pele, mas também a luz visível, como luz do celular, a luz fluorescente, né? O micro-ondas, todas essas luzes que podem danificar a pele. Né? Certo, professor. E questão dos fatores de risco, qual o tipo de indivíduo que fica mais propício a ter esse tipo de câncer? Hoje nós temos... Hoje que eu falo assim, porque a gente trabalha muito com essa tabela de estratificação. Existe na dermatologia uma tabela que nós chamamos de tabela de Fitzpatrick. Essa tabela de Fitzpatrick é uma tabela que estratifica a pele dos pacientes que a gente vai atender. Então, na tabela de Fitzpatrick, você tem a tabela, por exemplo, de fototipo 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E aí, como é que a gente interpreta essa tabela? Quanto mais baixo o fototipo for, tipo, pacientes com fototipo 1 e fototipo 2, são pacientes que terão uma maior exposição, né, e vulnerabilidade ao câncer de pele. Por quê? Porque são pessoas que têm olhos claros, são pessoas que têm a pele clara, são pessoas que têm os cabelos, né, de cor mais clara, são pessoas que têm pouca melanina, né? Normalmente o fototipo 1 são os ruivos. Né? Se você observar, são pessoas que já apresentam pigmentações de envelhecimento mesmo na adolescência. Tá? Aquelas sardinhas. Isso, as sardas, exatamente. E quanto maior é o fototipo, mais melanina você produz. Agora é que mora o grande segredo da avaliação da tabela de Fitzpatrick. Por quê? Porque as pessoas acreditam que o paciente de cor clara, né, que tem a pele clara, o olho claro, o cabelo claro, são os mais vulneráveis a ter câncer de pele. E o preto ou o negro, ele não é vulnerável. Na verdade, é um mero engano nosso. Né? Tanto é que os de fototipos mais baixos, no caso fototipo 1 e fototipo 2, eles têm uma maior probabilidade de desenvolver câncer, só que é o câncer de pele melanoma. Né? E o negro, preto, aqueles que têm, por exemplo, moreno, né, fototipos mais altos, como fototipo 4, fototipo 5, ele já tem maior prevalência do câncer de pele não melanoma. Ou seja, não é só o paciente de cor clara, do cabelo claro, do olho claro, que tem que se proteger. Né? As pessoas que também têm uma maior concentração de melanina, eles também estarão mais vulneráveis ao câncer de pele, só que é o câncer de pele não melanoma. No caso, o basocelular e o espinocelular. Professor, em relação aos sinais, como eu consigo identificar um sinal, um alerta? Tipo, eu preciso ir num dermatologista? Na verdade, hoje, talvez também a comunidade acadêmica não saiba, mas hoje na Uninasal Dorotéias eu coordeno um projeto de extensão, né, chamado de Fotoproteção e Fotoeducação. É um projeto de extensão que nós desenvolvemos na comunidade com ênfase em algumas escolas do ensino médio em Fortaleza. E aí eu fiz uma seleção, 6 alunos foram aprovados na seleção e hoje nós desenvolvemos a dermatoscopia nessas escolas, juntamente com a prescrição do fotoprotetor adequado, e aí isso é um grande desafio, porque não é qualquer pessoa que também sabe prescrever um fotoprotetor. Hoje nós temos vários fotoprotetores associados, por exemplo, a niacinamida, fotoprotetores associados a ácido hialurônico, a vitamina C, né, e outros compostos que, inclusive, são considerados antioxidantes e também conseguem despigmentar algumas manchas, né, algumas félides que nós temos na pele. E aí o que acontece? Nesse projeto de extensão, e aí por que eu contei essa história antes de responder a sua pergunta? Porque o nosso intuito é fazer com que a comunidade, em geral, elas consigam se autoavaliar. Porque se você me perguntar, a autoavaliação
ela é importante? Sim, já dizia Dorothea Oren, né? Que a teoria do autocuidado ela é fundamental para que nós possamos, inclusive, ter uma melhor qualidade de vida. E a autoavaliação também é importante. Então, a partir do momento em que você pergunta sinais e sintomas do câncer de pele, existem. A população, num contexto geral, ela pode estar preparada para se autoavaliar e se autoidentificar? Claro. Como o câncer de próstata tem sinais e sintomas, o câncer de pele também tem. Como o câncer de mama tem, o câncer de cabeça e pescoço, tireoide e assim por diante. Então, quais são os sinais específicos que a gente precisa começar a tomar cuidado? Primeiro, tumores, né, com erupções cutâneas, ou seja, que estejam além da planificação da pele, que não cicatrizam. E você pode me dizer, nós temos câncer de pele não melanoma em feridas? Temos. Né? Então, em borda de lesão, é muito comum, dependendo da exposição, você ter câncer de pele dentro de lesão, principalmente na borda de lesão. Então, tumores que não cicatrizam, feridas que sangram e que você não consegue conter facilmente esse sangramento, lesões de cores variadas na pele. Então, se você observar uma lesão que, ora, ela apresenta-se esverdeada, ora ela apresenta-se marrom, ora ela apresenta-se preto, né, na cor preta, então isso é fundamental para a gente já procurar, né, o serviço de saúde. E, mais uma vez, não obstante ao que nós já comentamos, eu volto a repetir, o câncer de pele ele tem uma evolução rápida. E se ele tem uma evolução rápida, um tumor ele não permanece no mesmo diâmetro por muito tempo. Então, ele tende a aumentar. Inclusive, na minha fala, eu tenho um slide padrão que eu utilizo na comunidade, né? Quando eu vou, na verdade, fazer alguma atividade de educação em saúde. Então, eu tenho um slide padrão que, inclusive, eu mostro uma reportagem de um atleta brasileiro, que ele é, inclusive, atleta olímpico, ele é nadador, né, competição de natação, e um fã desse atleta mostrou no jornal que ele tinha uma pinta na região aqui do peito. Né? 4 anos depois, quando ele foi nadar, o atleta tinha a mesma pinta, porém a pinta estava maior. E aí o fã dele chegou e até comentou, né? Disse, olha, há 4 anos essa sua pintinha aqui né, no seu peito era pequenininha, agora já está grande. Será que isso não é câncer de pele? Resumindo, ele procurou o serviço, né, de especialização, desculpa, o serviço especializado, fez a biópsia e na biópsia acusou que era câncer de pele. Então, o que a gente precisa entender? Que o câncer de pele, assim como qualquer outro câncer, ele tem evolução. Então, existe uma regrinha, e eu acho que esse podcast ele vai ser visualizado pela comunidade científica no contexto geral, mas até mesmo pela comunidade, né, não científica. Eu quero deixar um apelo a vocês. Né? Pessoas que têm em um quadrado do corpo de 2,5 por 2,5 e que nesse quadrado eu consiga encontrar mais de 10 pintas, essa pessoa já é considerado um cidadão vulnerável ao câncer de pele. Né? Então, em qualquer parte do corpo, se você fazer um quadradinho de 2,5 por 2,5 e dentro desse quadrado você encontrar pelo menos 10 pintas, né, 10 manchinhas de cor escura, já é interessante encaminhá-los para um serviço especializado a fim de que a gente possa fazer o rastreio e um diagnóstico mais fidedigno. Certo, professor. Em casa, assim, tem gente que tem pintas em lugares que não é muito visível, tipo entre os dedos, né? Às vezes perto da mão, na palma da mão, alguma coisa do tipo. Também pode ser provável ser um câncer de pele? Andréia, é importantíssima a sua pergunta. Por quê? Porque, inclusive, eu ia até falar se a pergunta não viesse, né? Volto a repetir. Pele envolve, inclusive, regiões onde eu tenho queratina. Então,
posso ter câncer de pele no couro cabeludo? Posso. Posso ter câncer de pele na unha? Posso. Posso ter câncer de pele na íris? Posso. A íris, só lembrando, essa região pigmentada do nosso olho, né? Então, assim, nós que trabalhamos com dermatologia, durante esse tempo todo eu só tive a oportunidade de encontrar 2 pacientes com estrias ungueais, ou seja, estrias na unha, compatíveis com câncer de unha, né? Mas é o mesmo câncer de pele melanoma. A diferença é que ele pode tanto se apresentar no leito ungueal, na unha, como também na íris, como na pele e no couro cabeludo. Então, assim, a sua pergunta ela foi extremamente relevante, porque quando a gente fala em câncer de pele, normalmente você pensa só em região da testa, né, orelha, rosto, pescoço, nariz. dorso, mas você pode ter na palma da mão, na planta do pé, Atrás da na orelha, né? unha, né, na íris, inclusive, Uhum. tá? Como também no couro cabeludo. Tem que ficar de olho, né? Sempre em tudo. Aquela coisa. Tem que conhecer, né? Se olhar no espelho, realmente se conhecer. O autoconhecimento é tudo. E o rastreamento e diagnóstico, como é feito do câncer de Pronto, eu vou falar agora como enfermeiro, né? Então, eu, enquanto profissional enfermeiro dermatologista, eu posso rastrear o câncer de pele. Como eu posso fazer o diagnóstico? Vamos lá. O rastreio, eu, enfermeiro, posso fazer, tá? Mas a partir do momento em que eu falo câncer de pele, isso já é um diagnóstico médico. Então, eu, enquanto enfermeiro, o que é que eu posso diagnosticar? Lesões suspeitas para o câncer de pele, né? Então, eu, enquanto enfermeiro, eu não posso colocar lá no prontuário do paciente que ele tem câncer de pele, né? Então, eu posso fazer o rastreio, e aí, respondendo a sua pergunta, como é que eu faço o rastreio? Eu faço o rastreio de 3 formas. Primeiro, avaliando a tabela de Fitzpatrick. Isso é o padrão. Eu não posso deixar, né, de lado a padronização de Fitzpatrick. Depois, a dermatoscopia. Então, eu utilizo o dermatoscópio, que é um aparelho que aumenta, né, de 40 a 100 vezes, né, o tumor, a lesão da pele. E finalizo, claro, utilizando a luz de UD, que é uma luz em que você vai evidenciar se aquela lesão é realmente uma lesão ou não é, por exemplo, acúmulo de tatuagem, de tintas. Se aquilo não é acúmulo de maquiagem, né? Porque na grande maioria das vezes, maquiagem pode se acumular em algumas regiões de poros. A tatuagem, por ser um pigmento, ela pode camuflar o câncer de pele, como também no caso das queimaduras. Então, como é que a gente faz o rastreio? A consulta de enfermagem ela tem que existir, e nós já sabemos que o enfermeiro ele tem autonomia, né, tanto para abrir consultórios, clínicas, como também para exercer a consulta de enfermagem. E na consulta de enfermagem, a gente utiliza no rastreio a tabela de Fitzpatrick, a dermatoscopia e a luz de UD. A partir do momento em que a gente consegue detectar as lesões suspeitas para o câncer de pele melanoma e o câncer de pele não melanoma, aí a gente faz o encaminhamento para o profissional médico para que ele finalize com a cirurgia ou então com o tratamento adequado. Certo. Né? Aí você pode me perguntar, e o que você faz na consulta de enfermagem além disso? Aí sim, aí vem, além do exame físico, que é o que eu acabei de mostrar a vocês, a gente prescreve também o fotoprotetor, né, específico, e aí eu já falei em vários ativos que devem conter o fotoprotetor para cada tipo de câncer, como também para cada tipo de pele. E, claro, faz a educação em saúde, que são as orientações gerais e também específicas para cada lesão suspeita. Certo. E no momento da biópsia, quando é necessário fazer a biópsia de uma amostra dessa? A biópsia, o enfermeiro ainda ele não pode fazer, né? O que a gente faz é a escarificação. Então, você pega, faz o bloqueio. Hoje o enfermeiro ele já está habilitado a fazer bloqueio anestésico. Então, a gente faz o bloqueio anestésico ao redor da lesão e com uma lâmina de bisturi você retira o máximo de células possíveis. E aí, através dessas células, a gente consegue identificar na microscopia, né, que
que alterações é que essas células apresentam. Agora, o histopatológico, que aí precisa do bloco de tecido, aí só o profissional médico está autorizado a realizar. Certo. Aí, no caso, como se prevenir do câncer de pele? A prevenção é uma das coisas que as pessoas menos gostam, por incrível que pareça, né? Que é o uso do protetor solar. Se você me perguntar, professor, como é que se calcula a fotoproteção para cada indivíduo? Gente, isso é muito peculiar. Mais uma vez eu volto a dizer, me comprometo a gente voltar em algum momento para explicar melhor, né, essas especificações. Quem é que precisa de um fotoprotetor de 30 fps? Quem é que precisa de um fotoprotetor de 40 fps? Quem é que precisa de um fotoprotetor de 99 fps? Eu preciso calcular isso. E o cálculo é feito no momento da consulta com o enfermeiro. Né? Eu estou falando por mim, não posso falar por outros profissionais, mas eu sempre tenho a responsabilidade e o cuidado de fazer o cálculo, né, baseado em várias outras características que o paciente vem a apresentar. Então, assim, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que entender? Quando a gente fala de fotoproteção, nós temos basicamente dois tipos de fotoproteção. Nós temos o fotoprotetor físico, que aí o fotoprotetor físico não é o protetor solar. O fotoprotetor físico, ele envolve o quê? Envolve o chapéu, né, com a aba maior. Eu costumo até dizer que o melhor chapéu que vai nos proteger é aquele em que eu levanto o globo ocular e eu não consigo ver o céu, tá? Se eu usar um chapéu ou um boné que eu levante o globo ocular e eu consigo ver o céu, esse fotoprotetor não é o adequado. Aliás, essa proteção física não é adequada. Utilizar outro protetor físico importante, as camisas de manga longa, né, que tenham ali fator de proteção, tá certo? E uma das coisas que normalmente a gente não gosta de cobrir, que são os pés. Né? Você vê, por exemplo, na região sudeste e na região sul, como o câncer de pele lá é mais incidente, as pessoas frequentam a praia de tênis, né? Ou as pessoas costumam frequentar a praia utilizando aqueles calçados fechados, que normalmente as pessoas utilizam, né, em centro cirúrgico, para proteger também o pé. Isso é protetor físico. E aí nós temos os protetores químicos, que é o filtro solar. Nesses protetores químicos, nós temos basicamente o filtro solar orgânico e o inorgânico. Vocês podem me perguntar o que diferencia o orgânico do inorgânico. Como o próprio nome já está dizendo, o inorgânico é aquele em que nós teremos uma maior concentração de substâncias inorgânicas nele. Como é que acontece nesse caso? Nesse caso, acontece por refração. Então, quando você utiliza um fotoprotetor no rosto, no meu caso, na careca, né, que eu não tenho mais cabelo, então tenho que proteger. Minha área, né, de fotoproteção é muito maior do que o rosto, porque eu tenho que proteger aqui em cima também. Né? Então, quando eu uso um fotoprotetor, um filtro solar inorgânico, quando o raio ele bate na pele, ele reflete automaticamente. Né? Então, acontece um mecanismo que é diferente do filtro solar orgânico, que no caso do filtro solar orgânico, o sol até penetra, né? O ultravioleta A e o ultravioleta B até penetra, mas ele automaticamente é amortizado, em detrimento à presença dessas substâncias orgânicas. Então, prevenção, eu tenho que aliar uma coisa à outra. Eu alio, consequentemente, a proteção física, né, que nós já falamos. Então, tenho que proteger a orelha, tenho que proteger testa, face, pescoço, mas eu também não posso esquecer dos braços e dos membros. E o filtro solar, que ele pode ser orgânico, como pode ser inorgânico. Lembrando que tem um detalhe. A alimentação e a hidratação ela é fundamental. Hoje nós temos alimentos ricos em licopeno.
Professor, o que é o licopeno? É uma substância que está presente basicamente nos alimentos de cor vermelha, né? Então, por exemplo, morango, mamão, Tomate, né? tomate, todos eles têm licopeno, e o licopeno é uma das substâncias que nos ajudam a prevenir a incidência do câncer. Então, tomar cuidado, porque quando eu falo isso, as pessoas então, a partir de hoje, eu vou comer muito alimentos de cor vermelha porque eu não vou ter câncer. Não é assim. Na verdade, eles são antioxidantes juntamente com a vitamina C. Então, ajudam a prevenir, a reduzir a incidência. Não é que eles irão curar. Certo, professor. E a questão da exposição solar? Sim, que o pessoal diz, não, o sol da manhã não queima, mas queima, né? Sim, um horário que a pessoa pode se expor mais, ou então se prevenir, né? Andar mais pro lado da sombra, a questão do vestimento e tudo. É algo bem interessante também quando se trata entre produção de vitamina D e proteção solar. Então, vou começar por esse viés, e é algo que eu gostaria de automaticamente de desmistificar. Então, a vitamina D, sim, nós precisamos do sol para que haja a conversão dessa pré-vitamina D, né, presente na nossa pele, mas também nós precisamos de outros órgãos, como é o caso do rim e também como é o caso do fígado, né? Então, eu costumo dizer, quer ter uma boa saúde relacionada à vitamina D e cálcio, preserve sua pele, preserve seus rins e seu fígado. Se você tiver uma saúde cutânea boa, uma saúde renal e uma saúde hepática, pode ter certeza que o metabolismo, tanto da vitamina D como a assimilação de cálcio, vão ser ótimos. É por isso que eu, enquanto profissional enfermeiro, quando eu vou avaliar, por exemplo, câncer de pele, eu não deixo de avaliar fígado e rim. Então, exames de rotina como TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT, ureia, creatinina, são fundamentais para que a gente possa associar. Porém, o que a gente tem que compreender? Nenhum filtro solar, e aí eu quero deixar isso muito claro para a população no contexto geral, nenhum filtro solar, ele impede que o sol, né, esteja associado à conversão da pré-vitamina D. Então, a gente pode utilizar filtro solar, se expor ao sol tranquilamente, a vitamina D ela vai ser convertida. Porque às vezes as pessoas dizem, eu quero ter não quero fazer suplementação de vitamina D. Portanto, eu quero me expor bastante ao sol. Se eu usar protetor solar, isso não vai acontecer. É mito, tá? Eu uso protetor solar, me exponho ao sol tranquilamente para que essa conversão aconteça. Porém, o que a gente recomenda? O sol, principalmente na região que nós estamos, que é próximo da linha do Equador, ele tem um direcionamento totalmente diferente do sol lá dos trópicos, né? Que é o pessoal que fica mais lá para o sul do país. Então, aqui no Nordeste, principalmente, nós precisamos usar fotoprotetor, filtro solar, de manhã, tarde e à noite. Porque, volta a repetir, a queimadura ela também induz ao câncer de pele. Não é só a queimadura pelo UVA e UVB, né? A queimadura pela luz visível, a queimadura pela luz artificial, a queimadura pela luz da TV, do celular, tudo isso é importante. Porém, o que eu quero deixar claro? Que os melhores horários, que são aqueles em que aparentemente o sol está ameno, pela manhã cedo até às 9 da manhã, né? No máximo até às 10 horas. Como esse período de dezembro, e por isso dezembro laranja, é o que nós chamamos de verão, então nesse período a incidência do sol aqui na linha do Equador é maior. Então, independente do horário, o interessante é você se fotoproteger, né? E a partir das 15 horas, né? De 15 horas até o entardecer. Porém, a minha recomendação se você for se expor ao sol 7 da manhã, 8, 13, 16, utilize o filtro solar, né? Eu costumo dizer que é melhor você pecar pelo excesso
do que falta. pela omissão ou pela Não ausência. custa nada, né? É bem rápido. E Professor- outra coisa, né? Vamos quebrar esse tabu de que fotoprotetor, filtro solar, ele é melequento, né? Ele deixa a pele oleosa, ele ajuda na formação de comendões ou espinhas ou cravos. Vamos deixar isso de lado e entender que para você fazer um bom uso de um ótimo filtro solar, você precisa passar por uma consulta. E o enfermeiro dermatológico, o enfermeiro esteta, hoje são os dois principais profissionais da enfermagem que estão habilitados para avaliar sua pele, calcular sua fotoproteção e, claro, prescrever um ótimo fotoprotetor para que você consiga, né, associar o útil ao agradável. Certo. Professor, e uma dúvida. E com relação aos bebês, que eles não podem, tem até uma certa idade que não pode ainda usar o protetor solar. Como é que seria a proteção deles? O grande problema é porque, assim, a criança, o recém-nascido, basicamente, né? Quando a gente diz, você tem que expor o seu filho ao sol para que ele possa, por exemplo, diminuir a característica da icterícia neonatal transitória. O que as pessoas normalmente fazem? Pega a criança e tira toda a roupa da criança e expõe a criança à luz do sol. Quando a gente fala expor a criança ao banho de sol, não é você despir a criança e levá-la ao contato com o sol propriamente dito. Nas minhas orientações, eu sempre costumo dizer, então abre a janela ou abre a porta da casa, porque o fato de você abrir a janela e abrir a porta da sua casa, a luz visível ela já tem contato, né, com você. E aí sim, cobre o olho da criança, porque as terminações nervosas da retina ainda estão sendo formadas, e aí a gente vê muitos pais sem noção e também muitas vezes por falta de orientação, né, a criança inclusive chora e se contorce toda na luz do sol, né, exatamente por conta dessa sensibilidade que ainda está muito aflorada a nível de retina. Então, bota uma tarjazinha no olho da criança, né, tira a roupa da criança e numa poltrona, numa cadeira, abre a janela ou então abre a porta e expõe a criança apenas ao que nós chamamos de luz visível. Porque junto com a luz visível, nós já temos, consequentemente, o UVA e o UVB. E tem até uma historinha que eu gostaria de compartilhar com vocês, algo bem interessante da minha rotina, né? Porque, assim, são o quê? Eu vou fazer 20 anos de graduado já. Né? Agora, eu formei em 2005. Nós, agora em fevereiro de 2025, farei 20 anos de graduado. E durante todo esse meu tempo, toda essa minha trajetória, enquanto, né, profissional de nível superior, enfermeiro, professor, a gente escuta muitas informações que são consideradas, inclusive, mitos. Por exemplo, hoje o dia está nublado. Eu não vou usar fotoprotetor porque o dia está nublado. Está chovendo. Não preciso usar fotoprotetor porque está chovendo. E aí, essas informações, elas não são verdadeiras. Porque o que nos faz enxergar é a luz visível. E aí eu volto à pergunta a vocês, né? Num dia de chuva, você consegue enxergar as pessoas? Sim ou não? Sim. Num dia de chuva, você consegue dirigir? Com certeza. Você tá enxergando. Então, se você está enxergando, você tem luz em contato com sua pele. Então, o filtro solar, ele é importante, independente se o dia está ensolarado, se o dia está nublado ou se o dia está chuvoso. Professor, e os bebês que necessitam de fototerapia para o tratamento da icterícia, essa luz tem algum risco? A fototerapia, o único risco que ela tem é para a retina, por conta dos bastonetes e também dos cones, né, que ficam lá na retina. Aquela luz, se você prestar atenção, não é uma luz comum. Né? Se você observar, é uma luz azul. Né? A luz azul, inclusive, quando a gente estuda terapia fotodinâmica
também chamada de fotobiomodulação, que a gente estuda os comprimentos de luzes associados às cores de luzes. A luz azul, inclusive, é uma luz que nós chamamos de luz medicinal, né? Então, é totalmente diferente da luz visível e da luz que nós temos contato, como esta, né? Que nós estamos em contato agora. Tá? Então, aquela luz ela só tem comprometimento de cones e bastonetes retinianos. Pele, não. Certo. E os tipos de tratamento para o câncer de pele, quais são? Bem, o tratamento hoje mais evidente é a cirurgia de Mohs. Então, é uma cirurgia que é feita apenas pelo cirurgião, né? Então, ele vai fazer a exérese do tumor, existe uma demarcação própria, né? E essa demarcação, o Conselho Federal de Enfermagem está lutando para que essa demarcação seja feita pelo enfermeiro, como, por exemplo, numa cirurgia de colostomia, quem faz a demarcação é o enfermeiro estomoterapeuta. Né? E a gente está lutando aí para que nós consigamos autorização para fazer a demarcação da cirurgia de Mohs. E aí o cirurgião ele faz a demarcação, ele faz a retirada do tumor e dependendo do histopatológico, que no histopatológico a gente avalia o que nós chamamos de TNM, né? Fator TNM ou estratificação TNM. De acordo com a estratificação TNM, é que o cidadão vai ser encaminhado ou para quimioterapia ou então para hormonioterapia. Não é muito indicado radioterapia nos tumores de pele. Não é muito indicado. Existem casos? Existem. Mas a grande maioria a gente utiliza anticorpos monoclonais, utilizamos hormonioterapia ou então quimioterapia. Porém, nos casos mais graves. Mas como eu já disse, né? Se for precoce, a cirurgia de Mohs lhe dá 100% de segurança de cura do tumor primário. Certo. Professor, e aqui em Fortaleza, tem algum hospital referência? Tem algum local especializado em tratamento de câncer de pele? Tem. Inclusive, aqui em Fortaleza, nós temos 3 grandes centros, né, especializados. Né? Todos públicos. Agora, privados, claro, existem clínicas, né? Várias clínicas privadas. Agora, serviço público. Nós temos o Centro de Referência em Dermatologia Dona Libânia, que fica localizado aqui no centro. Nós temos o Centro de Dermatologia do Hospital Walter Cantídio, que funciona lá nas Ilhas do Hospital das Clínicas, que é associado ao Departamento de Patologia da Universidade Federal de Ceará. E nós temos o Centro de Dermatologia do Hospital Geral de Fortaleza. O acesso, como é que se dá? É através da atenção primária. Né? Então, a atenção primária é porta aberta, portanto, as pessoas que, pela autoavaliação, né, se sentirem, por exemplo, enquadradas dentro desses sinais e sintomas, procure o Serviço Básico de Saúde, a atenção primária. Lá vai ser avaliado pelo profissional e pelo profissional enfermeiro ou médico, ou os dois, e a partir daí eles serão encaminhados, né, para um desses 3 centros públicos. Mas nós temos outros locais de referência privados na cidade de Fortaleza. Certo. Gente, que aula, né? Muito bom. Muito bom. Muito obrigada, Givanildo, pela a sua presença aqui. Sua aula foi incrível, incrível. Nós que agradecemos, quero dizer a vocês, não sensibilizá-las, né, vocês enquanto alunas, mas a toda a população, né, aqui do Ceará e até mesmo do Brasil que estiver nos ouvindo. Lembro, câncer de pele é um câncer que muitas vezes é deixado de lado pela falta de percepção e também pela falta de responsabilidade da população quanto à proteção da pele. Né? Então, assim, felizmente, hoje nós temos diagnóstico precoce, nós temos cirurgias que nós conseguimos alcançar 100% de cura, mas não adianta, é o que eu sempre digo e volto a repetir, não adianta, por exemplo, em dezembro, o professor Givanildo usar um botãozinho laranja, utilizar uma camisa laranja, estar na comunidade falando sobre prevenção de câncer de pele, realizando dermatoscopia, encaminhando os casos suspeitos, não adianta. Tá? Tem que ser o feito que adianta, né? A população ela ter responsabilidade Conscientização, sobre o seu autocuidado.
É o que eu sempre digo. Vou fazer aqui uma analogia. Outubro Rosa, as instituições gastam dinheiro botando luzes rosas nas fachadas dos prédios, os profissionais de saúde se debruçam falando sobre o câncer de mama. No Novembro Azul, né? Até o Cristo Redentor é azul. Mas assim, o que adianta se a população, que é a mais acometida, não fizer a sua parte? Então fica a dica. Né? Não é só o Dezembro Laranja que vai sensibilizá-los. Isso aí foi uma campanha com o intuito de conscientização. O câncer de pele ele vai acontecer o ano inteiro. Né? Afinal de contas, nós já sabemos. Se eu consigo enxergar é porque tem luz. Se tem luz, eu estou me expondo. Com certeza. Certo. Pronto, e a nossa liga é justamente para isso, né? Para lembrar o ano todo que tem que ter essa conscientização, tem que ter essa Cuidado, prevenção, né? tem que ter esse cuidado de frequentar um médico dermatologista pelo menos uma vez ao ano, né, professor? O enfermeiro, claro. O enfermeiro, primeiramente, enfermeiro, né? Dermatologista, sim. Trazendo à tona, né, a todos vocês que hoje o enfermeiro tem autonomia, né, e tem uma especialidade, inclusive, autorizada aí pelo Conselho Federal de Enfermagem. Tá ótimo, então. A gente queria te agradecer pela sua presença, pela sua aula incrível, tanto que não vai servir só para a população, vai servir para nós estudantes, vai servir para os alunos que estiverem assistindo a gente, vai servir para o pessoal que está querendo fazer concurso da EBSET. Aí, com certeza, é questão de prova, não é não, professor? Tem chances. Tem chance, né? Concurso da EBSET aí. Mais uma vez, né? A gente convida também o seu para vir falar de outros assuntos, aprofundar sobre o assunto também do câncer de pele. Justamente, porque dermatologia é um mundo, né? É o mundo. É o mundo. É o que eu já disse, né? A pele, ela tanto apresenta sinais e sintomas específicos de agressão própria, como também apresenta sinais e sintomas inespecíficos, né? Que podem estar associados a doenças de outros órgãos. Então, tem que ser muito curioso e perspicaz para poder fazer um bom diagnóstico. Muito obrigada mesmo, professor. Obrigada, professor. Eu que agradeço e fica a dica, tá, gente? É super importante a utilização do filtro solar. E não entendam o filtro solar como sendo apenas um líquido que você vai passar na pele que vai lhe incomodar. Incomoda porque você não passou por um atendimento qualificado e especializado. Afinal de contas, o filtro solar ele é adequado a cada tipo de pele. Portanto, consultem um enfermeiro dermatológico. Ele sim terá competência aí para avaliar e, claro, prescrever um bom fotoprotetor. Como agradecimento, a gente fez um mimozinho para entregar para o senhor. Obrigado, meninas. Fez parte do nosso podcast. Em breve estará aqui novamente, né? Maravilha. Esclarecer várias dúvidas da gente, da dúvida do pessoal. Olha só, gente, são iniciativas como essas que salvam vidas, tá? Então, parabéns, meninas, né, por mais essa iniciativa e sigam firmes e fortes, não só na educação e saúde, né, mas na principal proposta, que é exatamente cuidar e salvar vidas. Parabéns. Obrigada, professor. É isso aí, gente. Então, a gente vai encerrando mais esse episódio. Com a nossa presença ilustre aqui. E em breve a gente vai estar postando o spoiler do nosso próximo episódio. Viu? Vai dar tudo certo. Obrigada pela atenção e pelo apoio até agora. E tchau, tchau. Tchau.